o texto, está ali já, né? Satanás ataca os crentes. Satanás ataca os crentes. Efésios 6, 10 a 18. Para terminar, tornem cada tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com Cristo e recebendo a força do seu poder. Acompanhe aqui, por favor, o que está ali. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficar livres contra as armadilhas do diabo. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo na escuridão. Por isso, peguem agora toda a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Use a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calce os sapatos de prontidão para anunciar boas novas de paz. Leve sempre a sua fé como escudo, para poder proteger a todos os lados inflamados do maligno. Receba a salvação como um capacete, a palavra de Deus como espada do Espírito que Deus lhe dá. Faça tudo isso orando e Deus pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito Santo e fiquem alertas. Não desanimem. Orem sempre em todo o povo de Deus. Baixe nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nesta noite, Pai, nós queremos falar sobre Satanás atacando cada crente, Senhor. Nós sabemos que nós temos uma luta, nós sabemos que precisamos da tua armadura, nós precisamos saber, Senhor, nós precisamos vencer essa luta, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Usa-me, Senhor, para levar a tua igreja a mostrar como vencer essa luta, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que Deus falou através de Moisés que eles, se obedecessem a lei de Deus, eles teriam sucesso. Não é alguma coisa que foi feito lá no começo da vida. Não. Caso contrário, ele seria levado cativo por outros povos. Isso aconteceu no início da Bíblia, no início da palavra. Olha, vocês vão ser abençoados. A razão pela qual eles foram cativos foi exatamente porque não obedeceram a palavra de Deus. E o Satanás é o mesmo. O diabo é o mesmo. As Escrituras divertem que se podemos acabar tornando cativos de Satanás. O diabo derruba qualquer coisa. Eu lembro quando entrei na faculdade, logo na primeira faculdade que eu entrei, que tinha um professor lá que ele gostava assim: olha, vocês, por favor, saia fora da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que não tem muita explicação. Mas nós tínhamos como colega de faculdade o pastor, muito amigo nosso, homem muito culto, professor do seminário de Curitiba, esqueci o nome dele, Zacarias, pastor Zacarias foi de vários livros. E ele levantava e dizia, professor, como é que pode ser que o senhor falava alguma coisa assim? O senhor conhece a Bíblia? Não, mas aconteceu isso, espera aí. Se a Bíblia é um livro tão antigo, quer dizer que aconteceu antes da Bíblia, o senhor já sabia? Porque na realidade, você pega a história tem o quê? A idade da pedra lascada, né? Os homens da caverna. Essa é a história. Mas espera aí, pouquinho. Homens da caverna existem até hoje. Homens da caverna existem até hoje. O ano passado foram evangelizar um grupo na Índia que não sabia o que era usar roupa. E morava realmente nas cavernas. Então, ele simplesmente entrava no assunto. Aí quando chegava o dia da aula desse professor, que ele tratava de problemas brasileiros, não tinha nada que mexer com isso, né? Aí
Aí eu disse assim para o pastor Zacarias: olha, o senhor já conhece a matéria, agora o senhor está dispensado, viu? Eu dou nota, o senhor está dispensado. E o pastor Zacarias disse que mais nova, acontece, meus irmãos, que o diabo usa tudo. O diabo usa a escola, o diabo usa o jogo, o diabo usa o vício. Outro dia, o irmão da nossa igreja falou uma coisa assim, que aquilo, eu fiquei envergonhado pelo que ele falou. Ele falou assim: eu, nessa idade, não sei o que é droga. Nunca usei, nunca vi, nunca peguei. Eu fiquei envergonhado, porque eu fiz. Eu falei: puxa vida, eu podia ter um testemunho assim. Então, fica claro que essa experiência de Israel é dada como complemento da nossa realidade espiritual. Toda a Bíblia é dada como um complemento. Eu vim preparando a mensagem desta noite para ser as 3 revelações de Deus: a revelação de Deus Pai, a revelação de Deus Filho e a revelação de Deus. Mas eu cancelei. E Deus me colocou no meu coração para falar sobre batalha espiritual. Eu falei: então vamos falar sobre batalha espiritual. Então, na realidade, o que nós vamos ver, irmãos, é que os exemplos que aconteceram naquela época é o mesmo que aconteceu. Os antigos hebreus podiam acreditar que os seus inimigos viessem invadir a terra prometida e levarem os cativos. Por quê? Porque não obedecem. O que o diabo quer colocar as pessoas no cativeiro. O diabo quer colocar nossos filhos no cativeiro. O diabo quer, não obstante o território de Israel foi invadido várias vezes e parte do Antigo Testamento, porque não obedeceram. Então, meus irmãos, nós queremos ser breves nesta noite, mas uma que você pensa que ser membro da igreja está resolvido o problema. Pertencer à igreja está resolvido o problema. Não sei quem postou a mensagem da primeira dama, não sei quem foi que postou hoje, né, no zap da igreja, mas o que ela disse: aqui no palácio do governo, aqui no Brasil, aqui era o reino do diabo. Aqui era o reino do diabo. E, meus prezados irmãos, o fato é que as coisas estão a sucedendo através da evidência que o reino das trevas não parou, não. É nós que paramos. Então, eu não estou falando que o crente pode ser endemoniado, mas estou dizendo também que não pode. Eu vi pessoas aqui, tinha vezes que eu saía aqui, tinha um pastor ficava no meu lugar, eu saía da igreja, eu não ia no culto, e quando eu estava na igreja, a gente cantava os hinos, louvava o Senhor, pregava e falava. Mas quando eu saía da igreja, tinha um pastor que estava aqui, ele fazia o seguinte: um rebolava aqui, outro falava a língua, outro aquilo, ele dizia: onde o pastor não sai, o Espírito Santo opera. Eu não sei que operação que era, porque as pessoas ficavam fazendo aquele barulho todo e saía do mesmo jeito. Saía do mesmo jeito. Uma moça que odiava o pai, cantava no louvor. Depois do muito um dia eu falei: mas dessa vez que ela vai lá, não odeia mais o pai. Escuta, você está amando o seu pai? Eu não suporto aquele desgraçado. Quero que ele morra. E vem dizer que é crente, dando essa abertura para Satanás. Satanás vai atacar a vida dele simples, porque cede terreno. Porque nós cedemos terreno é quando vê sua propriedade e não cuidasse dela. Você tem a propriedade, tem lá um buraco. O cachorro entra lá e faz estrago. O meu Zé, meu filho morava no fundo, tinha um cachorrinho lá que não vinha, só ficava lá. Agora eles arrumaram outro cachorro, um vira-lata negrão lá, que é terrível. É terrível. Não posso deixar, mandaram eles mandar para eles, faz o portão, faz o portão. Mas se vir para minha casa, faz um estrago. E nós sabemos que o diabo é assim. Então, ele invade. Então nós simplesmente não fechamos a brecha que o diabo faz. Foi exatamente o que aconteceu comigo. O diabo vai invadindo, e de repente tomou conta. Eu já falei para vocês, eu tinha um sítio no Copiranga, que eu peguei de honorários,
bonito. Mas eu não tinha tempo de ir lá visitar. Eu fiquei mais de 10 anos sem ir. Quando eu fui lá, já tinha outro dono. O cara invadiu. Tomou conta. Tá bom. E é exatamente isso que o diabo faz, meus pesados irmãos. Os crentes não cuidam da sua vida espiritual, o diabo vai tomando conta. Os crentes não cuidam da sua família e o diabo vai tomando conta. Os crentes não cuidam da sua igreja e o diabo vai tomando conta. Quem é que ora pela sua igreja? Quantas vezes você jejuou pela sua igreja? Então, a Bíblia revela que nós não podemos deixar brecha. Não podemos. Nós não podemos deixar brecha. Porque as coisas de Satanás é mais fácil. Ah, é tão fácil. As coisas do diabo é tão fácil. Eu estava falando ontem com a irmã, uma vez que eu vim aqui fazer uma visita para a irmãzinha, eu precisava de orar pela ela, acho que era um problema de orar pela família. Tudo bem, pastor, mas eu esqueci que hoje é o último dia da novela. O senhor espera aí terminar o último capítulo da novela, depois a gente o senhor ora. Eu falei assim, olha, você pede para a novela abençoar, que eu tchau. Então, na realidade, a desgraça é que nós começamos simplesmente a fugir daquela responsabilidade que temos com Deus. Você sabe o que aconteceu com Davi? Davi simplesmente fugiu da batalha. Davi não cuidou da sua vida espiritual. Ama? Ele não cuidou da sua vida. Quantos crentes, meus prezados irmãos, têm sido chamados para serem soldados de Jesus, para fazer o trabalho, mas tem preferido simplesmente sair fora, não guerrear, não lutar. Irmão, cada vida é importante. Cada vida é importante. Às vezes as pessoas estão machucadas. E a Bíblia fala assim, revista da armadura de Deus. Revista da armadura de Deus. Então vamos lá, primeira coisa, Satanás, põe aí, Satanás ataca o crente. Não, vai primeiro, Diego. Agora que eu vou falar primeiro. Satanás ataca o crente para rebelar contra Deus. A primeira coisa. Irmão, presta atenção numa coisa. Deus é eterno, nós somos temporais. Nós passamos. A filha da irmã Odília está chorando pela morte da mãe. Passou! Mas o Deus que está com ela é eterna. Nós temos um Deus eterno. Então é o seguinte, o Deus eterno é que conhece o propósito para cada um de nós. Ele é que conhece o propósito. Então é aquele que vai ensinar. Ele é quem sabe como. Então não sou eu não. Deus ouve como é que vai dizer, como é que vai ser. Então, Ele que ensina, porque Ele conhece o propósito. Então Deus, Ele intervém. Ele intervém, intervenha. Jó estava numa vida muito boa, muito crente. Orava pelos seus filhos, glorificava Deus pelos seus filhos. Só que os seus filhos estavam na festa. E Jó estava o quê? Ô Senhor, cuida dos meus filhos. E que Deus fez? Tirou tudo. A única coisa deixou com ele uma mulherzinha que judiou bem dele. Então Deus intervém, meus irmãos. Às vezes, quando está muito bem aos próprios olhos, Ele conhece o presente, o passado, o futuro, Ele sabe da nossa vida. Então não adianta de maneira nenhuma nos rebelarmos contra Deus. O Deus que tema, Ele derruba nossos sonhos. Às vezes os sonhos nossos, aí nos sonhos nossos Ele derruba.
pensava que a vida era ter coisas. Eu tinha coisas. Hoje eu descobri que nada vale nada. Hoje eu descobri que a vida é ter saúde, é fazer a obra de Deus. Então Deus derruba nossos sonhos, nas nossas ilusões. Quantas vezes não compreendemos até os nossos parentes, nossas famílias, porque na realidade eles estão passando por provações. Por que será que alguém está sofrendo? Por que alguém está passando por provação? Nós não entendemos. E Deus mostra nos prezados irmãos, quantas vezes até na própria igreja não entende, mas Deus sabe que está tomando aquela decisão para intervir na vida dele. Amém. Davi, homem segundo o coração de Deus. Então Davi era mais crente do que eu. Mas Davi era mais crente de qualquer pessoa aqui. A Bíblia diz, Davi é segundo o coração de Deus. Você tem que fazer, Davi? Eu tenho que ir para a batalha. Mas ele não foi. Ele não foi. Ele simplesmente ficou em casa, no terraço. Quando Betseba estava tomando banho na casa dela, nua, Davi foi o primeiro cara que assistiu o filme pornô. Mas como era o rei, ele mandou buscar artista. Ah, é? Mandou. Quando ela falou assim, estou grávida. Aquele homem segundo o coração de Deus pagou, pensou logo, vou trazer o marido dela aqui para assumir a criança. Olha só aí. Homem segundo o coração de Deus. O marido tinha uma ideia totalmente ao contrário. Eu não vou dormir com minha esposa, não vou fazer sexo com a minha esposa, ficar lá abraçado com minha esposa, quando os meus amigos estão na guerra. Não foi, dormiu no palácio. Davi, homem segundo o coração de Deus, falou, deixa que ele morra. Ficou com raiva. Ficou com raiva. Acho que foi o maior escândalo. Acho que os roubos do Lula não foi tão grande como o escândalo de Davi. Mas já é viúva, pode casar com ela. Vai buscar. Quando o profeta contou a história para Davi, disse Davi, contou a história. E quando olhou, falou assim, o que esse homem fez, que ele morra. O profeta falou assim, é você não. Ele se arrependeu. Aí entrou em jejum e oração, porque o filho ficou doente. E quando a criança morreu, ele se sentiu perdoado. Por que será que Deus tirou aquela criança? Porque na realidade aquela criança ia levar um símbolo de um maior escândalo do povo de Israel. Ele levava nas costas, ele não ia ser respeitado. Aquela criança, quando se tornasse adulto, teria problema, seria desprezada pela sociedade. Deus sabia o futuro. Irmão, Deus conhece o seu futuro. Deus conhece o seu futuro. Se somos povo especial de Deus, nós temos que estar sujeitos. Então, Satanás vai nos rebelar contra Deus. Ele vai rebelar contra Deus, principalmente quando intervém nos nossos projetos. Rebelamos contra Deus quando as coisas não deu certo, nós rebelamos contra Deus. Rebelamos contra Deus porque queríamos ser diferente.
Rebelamos contra Deus porque queríamos passar por determinada. Eu não quero passar por essa situação, eu não aceito isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e consciência, sabe o porquê das coisas. Sabe o porquê. Nós falamos domingo que Abraão já estava velho. Mas Deus falou: você vai ser pai de uma nação. Sara era estéril, mas você vai ser mãe de uma nação. Mas depois de que tudo aconteceu, agora ele tem um filho. O filho é orgulho. Já pensou um filho único? Quando não se esperava ter mais filho, que alegria, que orgulho! E Deus fala: Abraão, sacrifica teu filho. Senhor, tu és Deus ou é um assassino? É sacrificar o filho. Ele ficou sem chão. Mas ele obedeceu. E Deus não quis o filho. Deus não quer o filho de Abraão. Deus não quer Isaac. Deus quer obediência. Não é o Isaac que ele quer, é obediência. Quantas vezes ele pede o nosso Isaac? Mas ele quer obediência. Eu não esqueço nunca do missionário que chegou no navio. O empresário que deu navio para missões, a embarcação para missões, embarcação linda. Ele disse: graças a Deus eu pude dar essa embarcação para missões. Obrigado, Senhor. E falou para o velhinho que estava lá: graças a Deus. Ele falou: graças a Deus, porque o Senhor deu embarcação. Graças a Deus, porque eu dei a minha filha que vai coordenar a embarcação. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, no momento em que você se desviar de Deus, no momento em que deixar de amar a Deus todo o seu coração, de toda a sua força, de todas as suas forças, o diabo vai trabalhar. Satanás quer ter que conseguir segurar você nas garras dele. Ele quer enganar você, ele quer que você simplesmente se rebele contra Deus. Não tem resposta. Mas, Senhor Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que vai estar comigo. Ainda que eu morra, o corpo morre, mas a alma vai estar contigo. Em segundo lugar, vamos rápido, senão não vai estar correr. Satanás ataca o crente com o espírito de engano. Engano. A Tânia deve lembrar, tem mais, a Tânia não estava, não tem mais, uma pessoa mais antiga que o menininho que chegava aqui, um gayzinho que começava todo dia a ser batizado com o Espírito, não batizar com o Espírito. Para com isso, cara. Aqui não. Era frescura da verdade. É espírito de engano. Espírito de engano. Um dia um pastor falou assim: olha, pastor, mas nada de graça. Como nós somos enganados. Levanta a pessoa e começa a sabe o que o diabo faz? Irmãos, muitos crentes estão enganados. Estão enganados. Outro dia eu cheguei na casa de uma irmã, uma família crente. Pastor, o senhor pode tomar essa cerveja, que a cerveja não tem álcool. Mas é só por causa do álcool? Ou vou levantar o copo e dizer: irmãos, estou tomando a cerveja sem álcool, viu? Se engana. Nós estamos sendo enganados. Deus tem, o diabo põe um espírito de engano em nós. Na verdade, se meus irmãos, é desse modo que simplesmente nós nos enganamos.
Ah, esse é um pecadinho. Ah, isso não é nada não, isso é uma coisinha errada. É sim. É sim. Eu tenho um pastor amigo meu, inclusive foi ele que me levou a ordenação. Ele tinha filhos. Ele era muito severo com os filhos, mas muito severo. Ele tinha uma cinta lá que ele batia no filho, mas era severo. Mas batia por qualquer coisa. Ele era exagerado. Um dia, bateram palma no portão. O menino foi atender. E as crianças que bateram palma saíram correndo. Ele deu uma surra nesse filho, que ele era exagerado. Depois deixou o ministério, não ficou sendo mais ministério, ele foi para fora. E deu uma surra no menino. O menino ficou magoado. Por quê? Eu fui atender o portão. Não foi eu que bati o pau. Eu cheguei para o pastor. Perdão para o seu filho, pastor. Aquele menino conversou comigo chorando. Magoado. Pede perdão. Eu? Pedir perdão para uma criança? Irmão, acabou com a família. Porque educação é uma coisa, disciplina é uma coisa. Agora, simplesmente espancamento, não. E muitas vezes são crentes que acham o seguinte: alguns crentes usam maledicência, pecado grosseiro. E outros, ao invés disso, crentes que deveriam ministrar aos seus irmãos fé e amor e perdão, eles simplesmente não ministram. Sabe, irmão, percebemos que todo pecado é grosseiro aos olhos de Deus. Satanás faz esses crentes pensarem que são mais consagrados. Ah, porque eu sim. Bate, não bate. É crente. Sabe aquela pessoa assim? Porque eu não. Gente, está cheio de gente assim. Recentemente uma igreja que o pastor saiu da igreja, mas antes saiu outro pastor que eu conheci tanto um como o outro. Não sei o que aconteceu, mas ele ligou para mim: meu pastor, quero passar um dia nas casas do senhor aí, visitar a casa do senhor, tudo bem? Me estava muito machucado, a igreja que ele tinha feito. Vem sim, vem visitar, será um prazer. Vamos conversar. Mas eu falei para ele: olha, eu não quero conversar dos seus problemas na igreja. Eu acho que você deve perdoar e começar uma nova vida. Porque não adianta dizer, porque a pessoa não aceita. Quantas vezes, meus prezados irmãos, quanto engano nós achamos que somos melhores que os outros? Nós somos melhores porque temos mais dinheiro, nós somos melhores porque nós somos mais consagrados, nós somos melhores porque temos um tipo diferente, não somos melhores porque nós realmente, a Bíblia mostra que somos todos iguais. A Bíblia mostra, meus prezados irmãos, Paulo falou a Timóteo: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns mudarão da fé, outros darão atenção ao espírito de enganadores, ensinando que vem de demônios. Ensinamentos são espalhados em pessoas hipócritas, mentirosas, cuja consciência está morta, e simplesmente confessem espírito enganadores. Por que não? Irmãos, não somos uma família, não tem ninguém maior do que ninguém no reino de Deus, somos todos iguais. Não sou mais consagrado, não sou menos consagrado, nós somos iguais. E se o meu irmão estiver com alguma coisa, eu tenho que falar com ele, eu tenho que ir à casa dele, eu tenho que orar por ele, sabe? Mas eu fico cauterizado na minha consciência, não. Eu simplesmente sou melhor. Ana, quantos quem prefere ouvir o doutrina de demônio? Quantas vezes ele ensinou que nós temos que tomar cuidado? Vamos para o nosso segundo. Vamos no terceiro, senão nós vamos passar o tempo. Terceiro, que diz aí: Satanás ataca o crente com um espírito amargo que não perdoa. Ai, meu Deus do céu, crente amargurado. O inimigo atacou, ele está chateado. Eu estou amargurado por causa do que ele me falou ontem.
Não adianta eu falar isso, porque ele nem esquenta. O diabo não esquenta. Geralmente, meus prezados irmãos, nós simplesmente começamos a ficar magoados. Por que fulano falou isso? Por que fulano falou aquilo? Irmão, a Bíblia diz, perdoa! Perdoa! Então esse espírito amargo que não perdoa, simplesmente, sempre havemos de encontrar pessoas nas igrejas que nos ofendem. Pessoas que nos ofendem. Já fomos ofendidos alguma vez essas pessoas da nossa casa que falam conosco, que nos ofendem. Pessoas, meus pesados irmãos, que ficam ressentidos. Então, na realidade, o que Deus quer? Afastar as pessoas do ambiente. Um dia ficou chateado porque a mamãe falou, vai para casa da coleguinha. É o que o diabo quer, ele afasta de casa. O senhor falou um negócio para mim que me chateou, eu vou. É isso que o diabo quer. Então, quando você corta a comunhão com a igreja, você fica vulnerável. Quando nós separamos dos outros, meus pesados irmãos, o diabo celebra. Celebra. Vocês sabem aquele homem que estava fazendo aquela desgraça lá na igreja de Corinto? Desgraça. Imoralidade. Estava convivendo com a segunda esposa do pai, com a madrasta. O que Paulo falou? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o Espírito seja salvo para o outro dia. Dá uma bronca nele. Fala para ele que Deus vai tomar conta dele. No entanto, na segunda, Paulo escreve acerca do mesmo homem, ele diz assim, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar e confortá-lo, para que não seja mesmo consumido por excessiva tristeza, para que eu rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E de outras palavras, continue amando, e que ele saiba que vocês estão amando ele. Comuniquei com ele que perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se caso eu tenho perdoado por uma voz física, a presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre ele, para que ele não parta para a ação satânica. Chamou a atenção, mas com amor. Eu gosto muito daquela história aí que o cara chegou assim naquela época, agora não, né? Agora o pessoal ninguém mais usa celular, né? Mas tocou o celular na igreja, sabe que as igrejas antigamente tinham uma placa lá. Ao entrar, desligue o celular. Todas as igrejas tinham, inclusive na nossa também tinha, né? Ao entrar, desligue o celular. Né? Então, aí a gente fala para a Bia, né? Ao entrar, não pega o celular. Só, né? Você desligar, então não pega. Então o homem chegou assim, entrou na igreja e o celular tocou. O pastor deu uma bronca nele. E chegou em casa, a esposa deu uma chacoalhada nele. Por que você desligou? Se você quer entrar e desligar, ele se chateou, não foi mais na igreja, foi comigo. Aí estava lá tomando cerveja. De repente ele bate o braço e a garrafa de cerveja cai e quebra e suja tudo. Aí o garçom vem, limpa, senta naquela mesa. Leva outra cerveja para ele, que a garrafa dele quebrou. Não, moço, fica tranquilo, pode ficar tranquilo, nós vamos por outro lugar de cerveja aí. O que acontece? Acontece que lá no mundo ele foi mais entendido que na igreja. Por isso, meus pesados irmãos, nós temos que tomar cuidado. Né? Tomar cuidado. Se você chegar a tratar de modo áspero, irmão ou irmã em Cristo, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida.
Não estou falando de situações que você precisa controlar, mas tem que amar seu irmão. Em quarto lugar, olha isso. Satanás ataca o crente com um espírito condenador. Já está recomendando isso, pessoal. Ah, isso não pode! Você está de calça comprida! Isso não pode! Crente não pode usar calça comprida! Você foi ao shopping! Olha, o crente não vai ao shopping! Você foi ao cinema! Está amaldiçoada! Gente, como... E parece que a internet está cheia desse pessoal aí, né? De pessoas que só sabem condenar. Né? Fala com sabedoria a instrução da bondade da sua língua. Né? Então, na realidade, é um outro espírito, tem vários espírito de condenação. Quando nós sentimos condenados, desencorajados. Lucas, você falhou. Você errou. Mas mesmo assim, sabemos que você fez isso, mas que Deus ama você, sua família ama, seu pai ama, e vamos, Ana, para que condenar? Apareceu lá outro dia a cara do Malafaia, do missionário os vigaristas de Cristo. Para que isso, gente? Para que espírito condenador? Os irmãos sabem que chegou aqui, sendo aqui, né? Já saiu daqui condenando todo mundo. Cara, aqui nesse lugar. E não. Deus dá tanta paciência para nós apertar o jato. Deus dá tanta paciência para apertar o jato. Irmãos, quantos pastores? Mas quem aguenta o jato é a pessoa. Quantos pastores desistiram do ministério por ter o espírito de Cristo desencorajados e caluniadores? Quantas vezes? Quantos pastores? Quantos pastores não largaram do ministério? Pararam no meio do caminho. Ana. Ô Pedro! Olha aqui, seu safado. Jesus fala para ele: você me ligou 3 vezes, Pedro. Não quero para você como discípulo, não. Cai fora, cara. Isso é uma vergonha. Não. Ô Pedro, você me ligou 3 vezes. Você vai me dizer que me ama 3 vezes. E aquele Pedro que havia negado Cristo 3 vezes, aquele Pedro que chegou a amaldiçoar, ele pregou a descida do Espírito Santo. Pedro, você pisou na bola, mas Jesus não condenou Pedro. Não condenou. E Jesus já sabia, ele disse: Jesus disse a Pedro: Simão, escute bem, Satanás conseguiu licença para pôr você em prova. Ele vai peneirar você mais que o lavrador peneira o trigo para separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé e para que volte para mim e que vai animar os seus irmãos. Volte para mim. Irmãos, nada de espírito de condenadores. Pedro venceu qualquer condenação. Jesus tinha perdoado ele, tinha fortalecido. E Jesus disse: Pedro, você vai cuidar das ovelhas. A semelhança de Pedro, meus pesados irmãos. Satanás viu que não adianta de maneira nenhuma
derrubar. Precisamos tomar muito cuidado com o espírito de condenadores. Não, deixa. Ora por eles. Ora. Outro dia eu lembro um pastor saiu da igreja, eu falei, pastor! Na época dos pastores a gente conseguiu 30 mil reais. E ele saiu da igreja agora, ele quer esse dinheiro. E ele disse que ele quer esse dinheiro. O que o senhor acha? Eu falei, juridicamente não tem valor dinheiro nenhum. O dinheiro é da igreja, a igreja é uma personalidade jurídica. Ele é uma pessoa física. Sim, mas a igreja quer uma orientação do senhor. O que o senhor fala? Minha? Não. Leve. É batista? Batista. Leve a Assembleia. O pastor faz o pedido, eu discuto da Assembleia. Tá bom. Discutiram, resolvemos dar metade para ele, ficar metade. A igreja decidiu. Decidiu. O quinto, Satanás ataca com enfermidades. Satanás ataca o crente com enfermidade. O espírito também ataca com enfermidade. Irmãos, o espírito de enfermidade. Quase todo crente hoje em dia pensa que é normal adoecer. Não é não. Não é não. A enfermidade ataca pelo pecado, o diabo ataca. A enfermidade ataca quando faz mordomia, a pessoa não cuida do corpo. Falta de mordomia com o corpo. A doença vem pela degeneração pela idade. Eu saio um pouquinho para dar uma caminhada aí, o coração fica. Eu paro um pouquinho e ele volta. Outro dia eu fui no Caixa Econômica e falei assim, eu vou correr até o meu carro. O carro estava lá no cemitério. Quase que eu fiquei. Abri a porta e desmaiei. O coração começou a doer. Desmaiei e caí sentado lá. Aí sei que eu acordei, tem umas pessoas lá, porque tem um ponto final de ano, né? O senhor está bem? Está bem? Estou bem. Peguei o carro e fui embora. Eu não podia forçar, até que podia forçar, né? Porque o coração não dá para forçar muito. Eu vou caminhar para um pouquinho, descansar. Então, na realidade, a doença vem. Quando a pessoa não cuida do corpo, falta de mordomia com o corpo. Só come porcaria, vai vir. Usar cigarro, vai vir. Bebida, vai vir. Droga, vai vir. Falta de mordomia com o corpo. E também pela regeneração, pela degeneração da idade. E também pelo pecado. No mundo caído, irmãos. No mundo caído. Tem uma ilustração que eu trouxe aqui. Aqui quando Jesus fala assim, a pessoa está doente, vamos orar. Se tem alguém doente, ore com ele. Unja. Mas não esqueça nunca que não é a oração que vai curar ele. A oração que vai curar. A unção não. A unção é obediência. Então, tenha bem verdade, meu amigo, tenta fugir de qualquer maneira, seja possível. Então, na realidade, a doença é também o diabo atacando. Olha, ensinava Jesus no salmo na sinagoga. E viu a mulher possessa de um espírito de enfermidade. Possessa de um espírito de enfermidade. Ela já estava com essa enfermidade há 18 anos. E essa enfermidade fazia com que ela andava encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar. Há 18 anos ela estava assim. E a doença era uma
uma enfermidade causada por espírito maligno. É a palavra que diz. Cuja enfermidade, já há 18 anos, cuja enfermidade causada por espírito maligno, já há 18 anos. Jesus chamou aquela mulher de filha de Abraão e disse: você é filha da promessa, você é filha de Deus, você não precisa ficar desse jeito, você pode ser curada. Por semelhante modo, ela foi curada. O espírito da enfermidade foi tirado. Por semelhante modo, é possível que os crentes hoje tenham corpo atacado por espírito maligno e derrube ele. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Muitos crentes adoecem, nunca terem aprendido a vencer a enfermidade com a ajuda de Deus. Vamos adorar. Vamos orar. Há espírito de enfermidade, sim. Há pessoas enfermas pelo seu espírito. Há pessoas enfermas, como nós falamos, pessoas que têm doença hereditária, herdadas dos pais. Há pessoas que são doentes porque não cuidaram do corpo, estão comendo porcaria, né? Coitado dessas pessoas que trabalham aí. Outro dia um entregador lá estava assim: onde tem comida barata aqui? Coitado, pobre, vai comer o quê? Comida barata. É porque eu não posso gastar muito. Outro dia na televisão estava dizendo exatamente o seguinte: agora esse tal de macarrão miojo diz que não vem se comprar, o povo está comendo isso. Nick, isso não alimenta, Nick. Isso não alimenta, Nick. É gostoso. O pastor sabe de tudo. Isso não alimenta aí. De vez em quando, mas não adianta. Você vai beber de uma vez ou outra assim, mas vai beber de miojo? O sódio que tem aquilo lá, aquilo é puro sódio. Então, meus irmãos, a gente pode simplesmente ter mordomia com o corpo. Então acontece isso. Às vezes é uma doença, mas há muitas doenças que são o diabo que coloca. Ele quer judiar. E nesse momento, você precisa. Sexto, Satanás ataca com o espírito de terror. Deus nos dá seus filhos espírito de... Pois o Espírito de Deus não nos deu espírito de temor. Pelo contrário, o Espírito de Deus nos enche de poder, amor e nos torna ousados. Então, cuidado. Espírito de temor. Eu tenho medo de tudo. Mentira de Satanás. Irmãos, na pandemia eu ficava em casa, eu assistia a todos os canais de notícias. Eu estava ficando doente. Hoje, 2 canais de notícias que eu assisto: o Pingo no Zinho, que é o canal que eu assisto pelo YouTube, né? Porque não tem televisão de pega a Jovem Pan. E depois eu assisto também pelo YouTube a Rede Record, que é uma porcaria. Mas uma porcaria dela é os propaganda, né? Propaganda é uma porcaria. Então, e também eu não consigo pegar, é porcaria também que não é da minha TV. Mas eu assisto depois, acabou. Esses 2 jornais, porque se fica assistindo porcaria, fica assistindo aqui, e porque não sei o quê, porque não morreu. Na época da pandemia, o que eles queriam derrubar o governo e começaram a inventar coisa. Inventar coisa. Então, na realidade, nós temos que saber, meus pesados irmãos, que através de Jesus nós temos que tirar todo o temor. Nós temos que tirar o temor. A Bíblia diz assim: Deus nos deu um espírito de coragem. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, e não é de temor. Nós temos que ficar livres do temor. É claro que nós somos fracos. A Lenai mesmo foi para o hospital lá, sofreu lá o dia inteiro.
Eu nem fiquei para saber o que era, não. Fui embora. Aí botava lá a mãe Inês, eu deixei a mãe Inês, as duas choram sozinhas. Eu vim embora. Mas foi porque é um exame muito sério. E a gente tem medo, não tem jeito, nós somos assim. Mas viver temorizado, a Bíblia diz que nós temos espírito de ousadia. E que nós precisamos saber, meus pesados, irmãos, que nós somos livres. Nós somos livres. Nós sabemos que nós estamos, que Deus está conosco, que Deus está ao nosso lado. Agora, o 7 foi para o nosso espírito de rebeldia. Meu Deus do céu. Quem é aquele cara lá? Não, você não lembra? O Diego não, o Diego está muito novo, o Diego. Pela cara eu estou achando que é a Bia. Não é a Bia também. Não. Mas Bia faz isso de vez em quando. Não faz? Irmãos, Deus exerceu autoridades. Deus colocou autoridade. Os pais são autoridades, né? Em relação aos filhos. O marido é autoridade em relação à esposa. O patrão é autoridade em relação aos funcionários. Mas toda autoridade, ela tem dentro, né? No mundo, as autoridades em relação aos súditos, mas elas não são sujeitas a alguma coisa. Na igreja, a autoridade em relação ao pastor, mas a pior coisa que o diabo faz é que ele quer levantar a autoridade. De repente, a menininha do Nick e da Josi dá uns gritos para a mãe assim, ó. Cala a boca, mãe! Mãe? Aí tem que exercer autoridades. Deus não quer espírito de rebeldia. Nós temos que tirar isso de nós. Satanás ataca com esse espírito de rebeldia, né? Satanás ataca os filhos para serem rebeldes com os pais, a esposa para ser rebelde com o marido, os empregados para ser rebelde com os patrões, os membros da igreja para ser rebelde com o pastor. Isso vem de Satanás, irmãos. A rebeldia vem do diabo. Ele foi rebelde até o fim. Ele sai do céu porque foi rebelde. Então, quem tem colocado o espírito de rebeldia é Satanás na vida das pessoas. Então, se você tem para Satanás, em nome de Jesus, eu não vou ser rebelde. Não. Josi, eu não vou brigar com ele. Eu vou conversar com ele. Nós vamos conversar. Em oitavo lugar, Satanás ataca o crente com o espírito de desânimo. E sabe de uma coisa? Eu estou desanimado. Estou desanimado com a igreja, estou desanimado com ler a Bíblia, estou desanimado com orar, estou desanimado, né, de fazer leitura diária. Estou desanimado. Irmãos, quantas vezes nós estamos desanimados pela nossa fraqueza? Quantas vezes nós estamos desanimados pelo que acontece na nossa vida? Puxa, eu já falei que o meu marido 10 vezes que e ele ia quebrar a cara, e ele enfiou a cara e quebrou. E trouxe prejuízo para nós e para a nossa família. Com esse marido estou desanimado. Ou vice-versa. Quantas vezes meus prezados irmãos? Outros ainda pela dureza de coração. Quantas vezes nós estamos desanimados pela situação? Então, os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo declara, muitas vezes ficamos aflitos, desanimados, mas não derrotados. Não derrotados.
vezes ficamos em dúvida, mas sem ficar desesperado. Porque Satanás quer trazer desânimo. Trazer desânimo. Quantas vezes? Por isso que o apóstolo Paulo era um homem de oração. Isaías disse: fortaleça as mãos cansadas. O Senhor fortalece as mãos cansadas. Diz ainda: dê firmeza aos joelhos fracos. Diga aos desanimados: não tenha medo, anime-se, pois o vosso Deus está vivo. Ele vem para salvar, Ele vem para tomar a nossa justiça. Então, irmãos, a oração afasta o desânimo. A oração afasta o desânimo. Vamos lá. Nono. Satanás ataca o crente com o espírito de miséria. Eita, espírito de miséria é um problema sério, né? Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos ver o que diz a Bíblia? Dar para receber. Dais e ser-vos dado, boa medida recalcada, sacudida, transformando o seu direito ao vosso regaço, porque com a mesma medida que medires, também medirão a vós. Vamos ver o que a Bíblia diz? Abre a janela do céu, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer provas vindas do Senhor. Se eu não abrir a janela do céu, não derramar bênçãos, que vos está a bênção, repreende o devorador, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da terra. Colheita abundante, o que semeia pouco, pouco semeará, o que semeia com abundância semeará. Então, meus prezados irmãos, vamos tomar cuidado para que nós tenhamos que esse espírito de miséria. É claro que não pode pegar gastando. Eu lá em casa fico correndo atrás de pagar as luzes lá. Mas não vou ficar fazendo as coisas assim, ó. O que você está fazendo? Está fazendo o quê? No escuro? Tudo escuro, para não economizar a luz. É isso. Pastor Jorge Viário que conta uma ilustração que ele foi na casa do irmão. E depois ele chegou lá para tomar banho. Aí o irmão falou assim: irmã, tem sabonete para mim? Aí ela pegou uma latinha, uma canequinha, né? Colocou por sobre esse pedacinho de sabonete. Não tem, pastor, a gente está usando isso aqui para aproveitar. Ele disse que antes ele usou, tentou usar aquele lá, que escapava um, caia outro, escapava um, caia outro, mas depois ele chegou e falou: Senhor, em nome de Jesus, eu quero que tire o espírito de miséria dessa casa. Sabe, irmão? Tem que tirar. Deus não quer que a gente fique nessa miséria toda, não. De jeito nenhum. É claro que nós não vamos ser gastadores, mas não vamos viver na miséria. E por último, o 10º, Satanás, a murmuração, a atitude de cristãos sem Cristo, ataca por esse espírito murmurando. Murmurando. O povo murmurou de Moisés. Murmura do pastor, murmura do marido, murmura dos filhos. Fica quieto. Filho é um bicho que dá trabalho mesmo, não tem jeito. Aí as pessoas assim, batizando, assim, não vejo os meus filhos crescer. Vai crescer e vai dar trabalho, tudo dá não trabalho. Não vejo os meus filhos casar, os netos ainda mais trabalho ainda. Depois os bisnetos dão mais trabalho ainda. Sabe? Mas pelo menos uma coisa acontece. Você não vai ter problema de irmã Tereza, que não tem ninguém na vida. Outro dia uma irmã, ex-membro dessa igreja, a gente praticamente nós somos pastores dela. Ela teve um problema de saúde, ela disse: eu glorifiquei tanto a Deus pela minha filha. A minha filha ser desgravada, a minha filha ter minha vida, a minha filha. Sabe? Então, meus prezados irmãos,
Temos muito cuidado com a murmuração. A Bíblia diz que nós não temos que murmurar de jeito nenhum. Vamos repassar aqui? Repassa aí. Satanás ataca primeiro o crente que, para rebelar-se contra Deus. Primeiro ele se rebela contra Deus. Ele faz as coisas erradas e acha que Deus é culpado. Satanás ataca o crente com o espírito de engano. Satanás ataca o crente com o espírito de amargos que não perdoam. Eu estou com mágoa de fulano, mágoa de ciclano. Satanás ataca o crente com o espírito condenador. Sabe? A fábia. Ou se não, faz o seguinte, né? Como dizia uma irmã assim, olha, pastor João é uma bênção, mas, gente, ô virgulinha desgraçada, viu? Ele entrava um mas. Satanás ataca a crente com enfermidade. Satanás ataca o crente com o espírito de temor. Põe aí a última página aí. Satanás ataca o crente com o espírito de rebeldia. Satanás ataca o crente com o espírito de desânimo. Satanás ataca o crente com o espírito de miséria. Satanás ataca o crente com o espírito de murmuração. E vamos tomar cuidado. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Eu gostaria de fazer agora uma sessão de libertação, mas não dá tempo. Vamos ler a Bíblia, vamos orar. Vamos saber que Satanás ele pode atacar na nossa vida, nossa família, nossos irmãos. Vamos pedir que Satanás não tenha autoridade sobre a nossa vida. E vamos, pessoal, vem aqui, vamos orar pela igreja. Vamos ficar de pé, vamos, pessoal, orar. Para que nós possamos, para que Satanás não ataque os crentes da igreja. Em nome de Jesus. Notícia boa. Glória a Deus. Pai, aleluia. Pai, meu coração se alegra em saber que o Senhor nos deu o poder para pisar toda a força do inimigo. E a sua palavra nos diz que nada nos fará dano. Pai amado, nós precisamos compreender a sua palavra para podermos tomar posse daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E o Senhor nos disse, Pai, se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Nós somos livres, Pai, para te adorar, para glorificar o teu santo nome, Pai. Pai amado, mas a sua palavra também nos diz que Satanás ele está em redor bramando, como um leão, fingindo-se alguém que não é, para nos atacar, para nos assolar, para nos tirar, Senhor, do aprisco. Pai, quando eu olho para a natureza, que nos ensina muito, vejo o predador olhando para a manada, e ele escolhe o mais fraco, o ferido, o cansado, ou aquele, meu Pai, que fica para trás, e o avança, causando tumulto, causando alvoroço na manada, até chegar naquele mais fraco. Mas eu te louvo, porque o Senhor, Deus, que não nos deixou sozinhos. O Senhor, Deus, é o Pai que não nos deixa para trás. O Senhor tem nos amparado, nos socorrido. E nós somos gratos pelo seu Espírito, Pai, que tem nos fortalecido. Como o teu servo Deus falou, lembrando do que diz Paulo, a 2 Timóteo 1,7, que o Senhor nos deu o Espírito de fortaleza. Aleluia. Pai amado, é usando este poder que o Senhor nos deu para repreender toda a força, toda a fúria de Satanás, para dizer: Satanás, em nome de Jesus, pega tudo que é teu, tudo que você tem lançado contra a vida do servo do Deus Altíssimo, pega toda a tua semente do mal, toda a semente de rebeldia, toda a semente de enfermidade, tudo aquilo que foi lançado contra o servo do Deus Altíssimo, pega tudo agora e bate retirada em nome de Jesus. Enxuga a caveira, espírito da morte, espírito da depressão, em nome de Jesus. Eu te ordeno agora, Satanás, pega todo o teu mal agora em nome de Jesus. Pai, envia teu anjo na casa dos teus filhos, Pai, porque eu creio que o Senhor tem anjos que trabalham em favor do teu servo, porque a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor, aleluia, daqueles que te temem e os livra de todo o mal. Que os teus anjos, Pai, estejam acampados agora na casa dos teus filhos, arrancando toda a semente que Satanás tem semeado,
todo espírito de discórdia, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, porque o Senhor disse, pedi e dá-se-vos-á, e aquele que pede recebe, e se nós tivermos fé, nós vamos dizer este monte, ergue e lança-te ao mar, e se não duvidar, vai acontecer aquilo que dissemos, e nós dizemos isso, nós ordenamos isso, em nome de Jesus. Satanás, você perdeu, você não tem mais domínio algum sobre a vida do servo de Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Pai, calça-nos com a sandália do Evangelho para pregar a tua palavra que liberta, cura de todo mal. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor nos comprou. Obrigado porque o Senhor nos transformou. Aleluia. De rebeldes a obediente à tua palavra. Eu oro, Pai, agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bênção. Então cada irmão desce lá para baixo e nós vamos ter o segundo o arremate do caldo verde. Tá? Tem caldo verde lá embaixo para todo mundo. Você que não veio, tem que tomar 2. Eita! Vamos ensinando.